E se você pudesse realmente saber por onde você não deve caminhar, as pessoas que você não deve permitir que se aproximem de você, saber exatamente por onde escolher e tomar suas decisões, o quanto você estaria disposto a fazer por isso? Seja muito bem-vindo ao Café com Sabedoria. Se você ainda não me conhece, eu sou o Eric com H e meu objetivo aqui é colaborar para que você possa viver em paz, prosperidade e propósito, mas sempre alinhado aos princípios de sabedoria. E nós estamos numa série maravilhosa e poderosíssima falando de Provérbios. Você conhece o livro de Provérbios? Já ouviu falar de Provérbios? Provérbios é um livro poderoso. Se você já está acompanhando essa série e ainda não curtiu, não comentou esse vídeo, não compartilhou, já para tudo, já curte aqui o vídeo, comenta. Quando você curte, deixa eu explicar para você porque é tão importante curtir o vídeo, tá? Quando você curte, você está ajudando o YouTube a entregar esse vídeo para mais pessoas. E mais pessoas podem ser impactadas, podem ser transformadas, elas podem passar por uma transformação na vida delas com esse material. Isso pode colaborar em outras famílias. Se você tem se sentido assim, curte aqui esse vídeo e não esqueça de se inscrever no canal para a gente continuar caminhando juntos e crescendo nos princípios do Senhor. Hoje nós vamos falar de Provérbios 2, o segundo livro de Provérbios, né? E como eu sou apaixonado por esse livro de Provérbios, porque ele é realmente poderosíssimo para nossas vidas. Eu quero ler aqui logo no princípio 5 versículos que eu não podia deixar de compartilhar com vocês, né? É muito forte o que já vem logo no começo de Provérbios. Olha só o que está escrito em Provérbios 2, do 1 ao 5. Meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar no coração os meus mandamentos, se der ouvidos à sabedoria e inclinar o coração para o discernimento, se clamar por entendimento e por discernimento, gritar bem alto, se procurar a sabedoria como se procura a prata e buscá-la como quem busca um tesouro escondido, olha só. Entendeu tudo isso aqui? É uma promessa que o Senhor está falando do que vai acontecer se você buscar por sabedoria. Então você entenderá o que é temer ao Senhor e achará o conhecimento de Deus. Olha só o que o Senhor está dizendo aqui. Você já pensou se você pudesse, alinhado ao Espírito e às direções do Pai, tomar as decisões com base na sabedoria? E se você pudesse realmente saber por onde você não deve caminhar, as pessoas que você não deve permitir que se aproximem de você, saber exatamente por onde escolher e tomar suas decisões, o quanto você estaria disposto a fazer por isso? Se você pudesse acessar o dia de amanhã, por mais que você não soubesse o que você fosse viver, mas que você soubesse que o que você está fazendo agora vai te levar para o melhor caminho, o quanto você estaria disposto a pagar por essa sabedoria? Mas deixa eu te revelar uma coisa. Não há como comprar sabedoria, mas muito melhor do que isso. Há como você adquiri-la com relacionamento com o Senhor. A sabedoria, ela exige busca, ela exige tempo de qualidade com Deus. Sabe, eu vejo pessoas às vezes que lembram do Senhor, lembram de Deus só no momento de tribulação. É interessante que até quem não crê em Deus, com seu avião começar a cair ali, a pessoa resolve crer na hora. Como é triste observar que nós lembramos do Senhor quando parece que tudo ali não tem mais salvação, quando a gente não tem mais o que fazer. Sabe, quando a gente se vê num leito de hospital, quando a gente se vê num tempo difícil, nessa hora nós lembramos do Senhor. Eu queria fazer uma reflexão com vocês. Sabe aquela pessoa que liga só quando precisa de um favor? Você tem algum amigo assim, Leandro, que liga quando precisa de alguma coisa? Ixi! Mas só quando precisa, né, Leandro? Tem de monte. Nossa, e aparece cada vez mais. O bom é que esse amigo também está sempre honrando você, né, Leandro? Ele manda uma pizza lá de vez em quando na sua casa, te dá presentes. É assim que funciona, Leandro? É, são os que mais elogiam, são os que mais... Todo mundo sabe que, infelizmente, sempre tem aquele amigo entre aspas, né? Que ele sempre nos liga só na hora que deu uma treta, só na hora que deu um BO.
Como você se sente quando você recebe essa ligação? Qual que é o seu sentimento? Você fica indignado? Você fica se sentindo, mas não é possível? Você fica com vontade de atender essa ligação? Então por que é que quando você busca a Deus só nesse mesmo cenário, só quando você realmente está precisando de algo, é que você quer que Ele te atenda? Você quer que Ele te ouça? Não faz sentido. Nós precisamos buscar relacionamento com Deus. Guardar no coração é diferente de apenas ouvir. Quando eu vou à igreja, busco ali direções do Senhor, mas eu só ouço, eu não levo aquilo para o meu coração, eu faço daquilo ali algo muito mais como um ritual. Como que eu encontro transformação se eu não pratico? Paulo diz que a fé sem obras é morta. O que ele está trazendo como reflexão para nós? Que se eu estou realmente passando por uma transformação em Jesus, se eu estou buscando por sabedoria, eu preciso realmente demonstrar em obras por consequência e não de forma intencional, porque isso flui naturalmente, que eu estou sendo transformado. É por isso que uma vida de um homem e uma mulher de Deus vai haver frutos. Frutos de famílias sendo restauradas, frutos de famílias sendo discipuladas, frutos de filhos chegando debaixo desses homens e essas mulheres que estão ali colaborando para aquelas casas. Nós precisamos reconhecer os frutos como um caminho para entender que aquela pessoa está sendo transformada por Jesus. Olha só o que está em Provérbios 2,6. Porque o Senhor dá sabedoria, da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Leandro, qual você acredita que é a fonte de sabedoria quando a gente lê esse versículo? Olha só, o Senhor falou que é Ele que dá a sabedoria. É da boca dele que vem o conhecimento. Por que as pessoas estão buscando sabedoria em outros lugares, cara? Você está claro aqui de onde está vindo a sabedoria? Elas não estão, sei lá, não estão ouvindo direito, né? Estão com o ouvido sujo. Olha, talvez seus ouvidos não estejam limpos. Ou talvez eles estejam cheios de conteúdos vazios, de conteúdos fúteis, de conteúdos sujos espiritualmente. Né? Aquele conteúdo de imoralidade sexual. Aquele conteúdo que fala da vida alheia sem fundamento. Por que você sente prazer em saber da vida de pessoas que não vão te edificar, não vão te agregar em nada? Por que esse tipo de material que ativa a sexualidade imoral, ela apetece tantos homens? Isso não faz sentido. Quando você coloca energia nessas coisas, você está deixando de utilizar a tua energia para o que realmente pode fazer você crescer nas coisas do Pai, fazer você ter tempo com a tua família. A fonte da sabedoria é o Pai. Nós precisamos buscar ouvi-lo. Só que a gente só consegue ouvir a quem a gente busca relacionamento. Buscar relacionamento é buscar orar todos os dias. Buscar relacionamento é procurar ler um versículo, um capítulo todos os dias. Buscar relacionamento é buscar um canal como esse, que pode colaborar na tua vida. E se você não se inscreveu ainda, eu estou te convidando agora a se inscrever nesse canal, para que nós possamos juntos continuar crescendo nos princípios da palavra. Bem, mas eu quero ler mais um versículo aqui com vocês. Está em Provérbios 2, o 7 e o 8. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, escudo é para os que caminham em sinceridade. Olha que interessante isso aqui, hein, Leandro? Deus está nos falando na palavra que Ele reserva uma sabedoria profunda para quem é reto. Então você acha que os escarnecedores, ímpios, as pessoas que estão distantes de Deus podem acessar a sabedoria, ô Leandro? O que você acha? Provavelmente não, né? Porque é só quem está reto, quem está na linha reta ali, não. Então, Leandro, por que tem pessoas que vivem, talvez, de maneira questionável, sem respeitar suas famílias, sem serem honestos, mas ainda assim elas prosperam, parece que vivem bem, tem carro bom, parece que a família parece que está até feliz. Como que essas pessoas parecem que prosperam se elas não têm sabedoria? Mas como é que tá dentro delas, que a gente não tá vendo, só ela mesma tá vendo? Meu Deus, uau, olha só. É interessante que muitas vezes nós julgamos o que nós estamos vendo sem saber o que é dentro da pessoa. Eu já estive com muitos amigos empresários, inclusive alguns que não conheciam ainda Jesus. E eu vi um relato de um amigo assim muito bacana, que eu até hoje partilho tempo com ele, ele me disse o seguinte:
Eu ganhei o mundo. Um dia eu estava no alto da minha lancha, olhando o mar, tinha mulheres, né? Eu tinha dinheiro para fazer o que eu quisesse, comprava os carros que eu quisesse, viajava para onde eu queria, mas tudo aquilo não me saciava. Era como se a todo tempo eu precisasse comprar um carro maior, um carro melhor, um carro mais caro, uma viagem para um lugar que eu não fui ainda, uma lancha maior. E eu passei anos tentando encontrar esse vazio que não era preenchido. Mas, quando eu quebrei, eu percebi que o único lugar que eu poderia ser completado, que eu poderia me sentir cheio, era em Jesus. Esse homem falava para mim que ele tinha várias dívidas de uma direção de uma empresa que ele tinha assumido, que tinha trazido várias consequências, mas que ele nunca tinha se sentido tão feliz como aquele tempo do qual ele estava conhecendo Jesus. Eu preciso te dizer que não é o dinheiro que vai preencher os vazios que estão dentro do teu coração. Não são as viagens, não são as futilidades de finais de semana. Essas coisas são temporárias e vazias, e na medida em que você se enche disso, mais vazio você fica. Na medida em que você acha que precisa cada vez mais dessas coisas, mais sedento a sua carne, a sua alma se torna por isso. Se você não buscar por Jesus agora, esse vazio vai continuar no teu coração. E aquele homem hoje que está reescrevendo a sua história, reescrevendo novos negócios, ele tem Jesus em primeiro lugar. E apesar de não estar na mesma situação financeira que já esteve naquele tempo, ele se sente preenchido, ele se sente feliz. Esse homem começou indo para a igreja, levou a esposa, levou os filhos e hoje ele tem estado em Jesus, mesmo sem todas aquelas benevolências materiais das quais ele vivia. Então talvez hoje você não tenha ainda uma vida abundante materialmente, mas eu quero te dizer que não é isso a coisa mais importante. Se você tiver Jesus, tudo valerá a pena. Se o seu coração se mantiver alinhado às coisas dele, não há nenhum problema em você querer acessar coisas cada vez maiores, bênçãos cada vez maiores. É onde está o teu coração que vai estar o teu tesouro. Quando nós prosperamos na área financeira e nós estamos cheios de Jesus, nós temos prazer em abençoar as coisas do Senhor, abençoar igrejas, projetos que podem colaborar com vidas e famílias. Eu quero desejar que na tua vida, na tua família, você acesse coisas materiais, que você viva sim abundância, mas que você seja sempre cheio de Jesus. Mas, olha só que interessante, esse homem, eu tenho certeza que ele talvez acessou essas riquezas com a sua inteligência, com todo aquele discernimento terreno e material. Ele conseguiu chegar lá, mas ele estava vazio de sabedoria. E quando ele encontrou com a sabedoria, ele encontrou o verdadeiro valor da vida. Vamos ler agora aqui Provérbios 2:9, olha só o que está aqui pra gente. Então entenderás justiça, juízo e qualidade, todas as boas veredas. O que esse versículo está dizendo para nós, tá? É que Deus, ele ajusta os caminhos do homem sábio. A sabedoria, ela nos coloca nas veredas do plano do Senhor. Você sabia que Deus tem um plano para todos nós? Mesmo que você não vá seguir esse plano, mesmo que você vá sair da rota, a palavra do Senhor não faz curva. Ele sempre tem um caminho para nossas vidas. Ao mesmo tempo que muitas das vezes você saiu do plano, isso não significa que você surpreendeu a Deus. Eric, mas espera lá. Se eu tenho livre-arbítrio, como que Deus está no controle de tudo e eu tenho livre-arbítrio ao mesmo tempo? Deixa eu te explicar isso, tá? O fato do Senhor ter um plano para você e você não vivê-lo, você não surpreende a Deus. Ele já sabia que você ia sair do plano. Mas ao mesmo tempo, ele respeita a sua palavra para que esse plano perfeito esteja lá, escrito para você. A pergunta que eu quero te fazer agora é se você quer viver nessa aleatoriedade, nessas tribulações sem sentido, das quais você tem que lutar para sair delas sem entender por que você foi parar nesse lugar, ou se você quer voltar para o plano do Senhor. A todo tempo, nós podemos decidir voltar para o plano. E se você quer tomar uma decisão hoje de realmente voltar para o plano, eu quero que você comente aqui abaixo. Eu quero voltar para o plano. No plano do Senhor, nós teremos desafios, nós teremos dificuldades,
Nós teremos tribulações, mas a todo tempo nós teremos a alegria soberana nas nossas vidas. Nós aprendemos a dar graças em todas as coisas quando estamos em Jesus. Porque os problemas os quais Ele traz até mim, que eu não sei como resolver, eu sei que Ele está comigo. Mas quando eu tenho problemas que eu estou sem o Senhor, como que eu faço para resolvê-los? Eu quero realmente declarar e desejar que você esteja em Jesus para que tudo seja mais leve na tua vida. Provérbios 2, 10, 11, a gente está aqui indo para o finalzinho. E se você ainda não curtiu, não comentou nesse vídeo, não compartilhou, faz isso agora. Eu quero a sua colaboração para a gente poder alcançar mais famílias para serem ajudadas com esse material. Pois a sabedoria entrará no teu coração e o conhecimento será agradável à tua alma. O bom siso te guardará e o entendimento te conservará. Olha só o que a gente está vendo aqui. A sabedoria, ela precisa acessar o coração. A sabedoria que não transforma, ela não te acessou, ela não chegou no propósito dela. A sabedoria protege a nossa vida, mas nós não podemos deixar a sabedoria só na mesa, nós precisamos digerir essa sabedoria. Veja só, gente, eu tenho certeza que você está aqui assistindo, hoje você deve ter tomado um café, almoçado, jantado. Nós nunca esquecemos das refeições que nós precisamos fazer durante o dia. E se nós esquecemos, nós sentimos fome. Isso é interessante. Por que nós alimentamos a nossa carne com tanta rigorosidade, com tanta dedicação e não fazemos o mesmo com o nosso espírito? Por que nós não damos o mesmo valor às coisas espirituais que deviam ainda ser maior que as coisas carnais? Eric, você está falando que eu preciso me alimentar de coisas espirituais, mas é claro, é isso que Jesus nos ensinou. Nós precisamos nos alimentar de princípios, nos alimentar de direção espiritual, nos alimentar de sabedoria. Ah, Eric, mas eu já faço isso, todo domingo eu vou na igreja. Você já ouviu essa história aí, Leandro? Ixi. Não, mas todo domingo eu tô lá na igreja, eu tô lá, tô firme. Firme e forte, igual prego na areia. O fato de você estar na igreja todo final de semana não significa que você está se alimentando das coisas do Senhor. Às vezes você está chegando ali e não está nem ouvindo o que está sendo dito. Você está de corpo naquele lugar, mas o teu espírito está sendo enriquecido. Por que você não experimenta então também só fazer refeições uma vez por semana? Por que você não almoça só nos domingos? Não toma café talvez só no sábado? Ou só janta no sábado? Não parece bom, não é verdade? Então por que você tem feito isso com a sua vida espiritual? Eu quero te dizer que de hoje em diante, eu sei que você pode tomar uma decisão de caminhar se alimentando das coisas do Senhor, para que os seus dias possam ser diferentes, para que o plano do Pai possa vir a ser estabelecido na tua casa. Mas por hoje, nós estamos parando por aqui. Essa série de provérbios está maravilhosa. Eu tenho certeza que você não quer perder a nossa conclusão. E eu estou esperando você no próximo capítulo, no próximo episódio. Para você não perder nada, se inscreve no canal, curta, comenta aqui e compartilha, que eu tenho certeza que vai ser muito edificante. Até logo, Deus te abençoe.